Olá, seja muito bem-vindo ao culto da Congregação Evangélica Luterana Bom Jesus de Sorriso. Eu sou o pastor Arthur Benevenuti, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Sorriso. Seja você muito bem-vindo ao nosso culto, pegue a sua Bíblia e acompanhe a Palavra de Deus sendo lida, refletida e proclamada aqui conosco. Fazer a ti voltar, palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida. Para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar, o abandonado, necessitado, ao teu caminho levar, ele falar que teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar, ao mundo inteiro salvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, que és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nós confessamos diante de Ti que se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso, diante de Ti, nós confessamos os nossos pecados, confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, que temos cometido pecado contra Ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que nós fizemos quanto pelo que deixamos de fazer. Reconhecemos que merecemos a Tua eterna condenação pelo nosso pecado. No entanto, te pedimos que, por amor de Jesus Cristo, o Senhor não nos condene. O Senhor tenha misericórdia de nós, dá-nos o Teu perdão e consola-nos com o Teu Santo Espírito. Amém. O Deus de toda misericórdia entregou o Seu próprio Filho à morte e, por amor dele, nos perdoou todos os pecados. Deus nos leva a reconhecer que nós somos pecadores e nos dá o perdão por meio do Seu Filho, nos dando de presente a herança do Seu Filho, tudo aquilo que o Filho de Deus conquistou por nós na cruz. Ele fez de nós filhos, Ele fez de nós herdeiros de tudo aquilo que o Filho conquistou. Por isso, o perdão que Jesus conquistou na cruz por ti é teu, crendo na obra de Cristo. Vá em paz, porque o teu pecado está perdoado. Amém. O salmo para o culto de hoje é o Salmo 119, do versículo 126 até o versículo 136. Aliás, iniciando no 129. Os teus mandamentos são maravilhosos e por isso os cumpro de todo o coração. A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Abro a boca e suspiro, pois o que mais desejo na vida é obedecer aos teus mandamentos. Olha de novo para mim
e tem compaixão, como sempre fazes com os que te amam. Conserva-me firme, como prometeste. Não deixes que eu seja dominado pelo mal. Livra-me daqueles que me maltratam, para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. Olha com bondade para mim, teu servo, e ensina-me as tuas leis. As minhas lágrimas correm como um rio, porque os outros não obedecem à tua lei. Lemos o texto de Deuteronômio, capítulo 4, os 2 primeiros versículos, depois do versículo 6 até o versículo 9. Depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que eu lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Versículo 6. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, nosso Deus, fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que eu estou lhes dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis, para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos. Texto da epístola de hoje encontramos em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 12. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como um cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem, e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Até aqui, as palavras da epístola. O Evangelho de hoje encontramos em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 14. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que vou dizer e entendam. Tudo o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura. Mas o que sai de dentro, isso é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser comidos. Ele continuou:
O que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, da Santa Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou os mortos. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde ele vinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Conservemos em pureza as novas do bom Redentor. Jamais devemos anular o que Jesus nos faz pegar. Nas suas santas escrituras busquemos nossa orientação e alcançaremos as venturas da mais completa redenção. E por seu sangue, ó bom Jesus, obteve para nós na cruz. Por isso, com fidelidade, seus crentes deverão guardar o verbo eterno da verdade, que as almas lhes irá salvar. Concede vida em profusão e refrigera o coração. Diversos foram os momentos da história da Igreja em que a Igreja foi tentada a transformar o cristianismo em um conjunto de regras. Você já deve ter visto isso. Talvez um grupo de cristãos que dizem para ser cristão ou ser cristão para nós significa fazer isso, isso, isso e isso e não fazer isso, isso e isso. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Você sabe qual é o mandamento que mais aparece no texto bíblico? É o mandamento não se preocupe. Com algumas variações, é verdade. E por isso eu pergunto, será que a gente deveria sempre olhar para um mandamento como uma ordem, como uma regra? Ou será que a gente não deveria ouvir o mandamento como um conselho, como um encorajamento ou como uma declaração de que a gente não precisa se preocupar porque nós temos o perdão de Deus, a vida e a salvação que Cristo conquistou para nós? Deus está sempre conosco e Ele nos ama. Por que nós nos preocuparíamos? E o que, veja, o mandamento não se preocupe realmente significa? Nós temos uma chave que nós luteranos costumamos usar para interpretar as Escrituras. E essa chave é a dinâmica lei e evangelho. O texto bíblico nos coloca regras, nos coloca a vontade de Deus diante de nós, e essa vontade nos leva ao arrependimento,
mostra que nós somos pecadores e que precisamos de um Salvador. E a palavra de Deus também coloca diante de nós a ação de Deus, porque nos ama, por meio de Jesus Cristo. E esse é o Evangelho, que nos perdoa e que nos salva. Essa é a dinâmica com a qual Deus trabalha conosco, a dinâmica que Deus usa para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. E essa chave é uma chave muito importante, nos ajuda a compreender um bocado aquilo que Deus nos diz na sua palavra e como Ele nos salva. Mas na prática, nem sempre é algo simples de a gente lidar. Muitas vezes é preciso olhar o texto sobre outros aspectos para que a gente possa então lidar com o que Deus está nos dizendo naquele texto. O texto de Deuteronômio, capítulo 4, é um desses textos. Nós podemos compreender que Deus está aqui colocando diante de nós regras para a gente seguir, ou nós podemos aproveitar o que Deus está nos dizendo aqui como expressões do amor e da misericórdia de Deus por nós. Ou então, podemos fazer os dois. Lutero escreveu um comentário ao livro de Deuteronômio, e no prefácio da edição em inglês, o editor chama a atenção de que não existe outro comentário escrito por Lutero que inicialmente parece tão contraditório ao seu ensino, ou comentário de um texto que parece tão contraditório àquilo que Lutero ensina. Mas o editor explica que dizer que o livro de Deuteronômio contraria o ensino de Lutero é não entender nem o livro de Deuteronômio e nem a doutrina de Lutero. Existe um espaço de honra para a lei, para a vontade de Deus revelada a nós na sua palavra, no ensino dos luteranos. E isso é importante, luteranos não desprezam a lei. A gente só acha que ela não tem, a gente só crê que ela não tem um papel salvífico, ela não vai nos salvar, não é por aí que Deus nos salva. Embora Deus use a lei para nos conduzir ao arrependimento necessário para a salvação. Por outro lado, não é possível entender o texto de Deuteronômio tirando de contexto a graça de Deus. A graça precisa estar ali no contexto. Por isso, o texto de Deuteronômio capítulo 4 nos convida a refletir sobre a palavra de Deus, dizendo que ela é séria, que ela é uma palavra de verdade, mas que também é uma palavra de promessa, uma palavra de esperança. O nosso texto é parte do primeiro dos 4 discursos de Moisés ao povo de Israel diante da terra que eles estavam para ocupar, depois de 40 anos de peregrinação no deserto. Prestes a cruzar o rio Jordão e para entrar na terra prometida, Moisés olha a distância para essa terra prometida, mas Deus não permite que ele entre. Moisés está preparando o povo de Deus para seguir em frente sem agora a liderança de Moisés. E por isso, Moisés diz que a relação entre Deus e o seu povo estava baseada nos mandamentos. E essa relação deveria continuar assim. Deus enfatiza a excelência da sua palavra e o seu caráter duradouro. Ele primeiro afirma que nada deveria ser adicionado e nada deveria ser subtraído, tirado da palavra de Deus. A palavra de Deus é coisa séria. Ela não pode ser manipulada sem prejuízo. Sempre que ela é manipulada, algum prejuízo acontece. A palavra de Deus não é brinquedo, nem para quem ensina, nem para quem aprende. A gente compreende melhor essa verdade a respeito de quem ensina, certo? Aquele que ensina a palavra de Deus deveria não acrescentar nada e não tirar nada, não deixar nada de fora daquilo que Deus manda ensinar. Mas como que qualquer cristão poderia pecar nessa questão? No retiro que nós fizemos final de semana passado, nós fizemos uma enquete, uma brincadeira dentro da gincana, em que a gente dizia uma frase e os jovens deveriam responder: está na Bíblia ou está na boca do povo? Em outras palavras, isso é bíblico ou isso vem de algum contexto fora da Bíblia e talvez a gente considere Bíblia? Será que eu estou adicionando a palavra de Deus para mim? E nós vimos que isso é complicado. Muitas vezes existem afirmações que nós achamos que está na Bíblia, mas não está na Bíblia.
E muitas vezes nós adicionamos algo à palavra de Deus, aquilo que a gente considera a palavra de Deus. Por exemplo, quando nós damos a coisas que nós acreditamos, coisas desse mundo, o peso, como aquilo se fosse uma verdade da Escritura, uma verdade de Deus. Quando eu elevo, por exemplo, o meu viés político ao nível da autoridade da Escritura, da infalibilidade, da veracidade da Escritura, quando eu elevo o meu posicionamento científico, ou o conselho do meu pai, da minha mãe, o conselho do terapeuta, ou o conselho do meu grupo de apoio, como se isso fosse palavra de Deus, como se não seguir aquilo ali fosse de fato um pecado contra Deus. Nós também pecamos contra essa verdade que Deus coloca diante de nós na sua palavra, quando nós ouvimos algo que a palavra de Deus nos afirma e a gente pensa assim, não, mas isso não é verdade. Eu creio na palavra de Deus, mas essa parte aqui, essa parte não é verdade. Pensando que a gente pode selecionar a palavra de Deus, o que acreditar e o que não acreditar, como se a palavra de Deus fosse uma barraca de fruta na feira, que a gente seleciona alguma coisa que a gente quer e outra que a gente não quer. Veja, assim nós vemos que não são apenas os mestres do povo de Deus que podem desobedecer o que Deus coloca diante de nós nesse texto. Não podemos nem adicionar e nem tirar nada do texto bíblico. Moisés afirma também que a palavra de Deus, ela precisa continuar sendo falada, proclamada, aprendida, compreendida, absorvida e passada para as próximas gerações. E nós pecamos contra esse preceito como igreja, quando a motivação das nossas atividades passa a ser outra, que não buscar a Deus na sua palavra. Eu peco contra isso quando eu evito lugares e ambientes e também oportunidades em que o ouvir da palavra de Deus aconteceria. Pais pecam contra esse mandamento quando não ensinam seus filhos a sua fé, sendo essa a fé verdadeira, a fé que talvez tenham recebido dos seus pais, e quando falam para o seu filho seguir aquilo que eles próprios não seguem, aquilo que eles próprios não dão exemplo para o seu filho. Essa é uma questão de vida ou morte eterna. Pensa, se você pudesse evitar a morte do seu filho nesse mundo, você não faria de tudo para evitar essa morte? E por que parece muito trabalhoso evitar a morte eterna do seu filho? Além do mais, o ensino e o bom exemplo que pais devem dar aos seus filhos, além de fazer bem para os filhos, também fazem bem para os pais. Veja que quando a gente tem algum dia de comemoração e as pessoas poderiam nos dar um presente, uma dica legal é que a gente peça de presente, que as pessoas venham na igreja junto conosco. Pensa que significativo para um filho ouvir uma mãe pedindo de presente no Dia das Mães. No Dia das Mães, eu quero de presente que você vá na igreja comigo. Pensa que isso também pode ser aproveitado no Dia dos Pais, ou no Dia dos Avós, ou na Páscoa, ou no Natal, ou no Dia do Amigo, ou no dia do que quer que seja. Veja se não é um bom momento para a gente trazer os nossos, especialmente os nossos filhos, para junto de nós e especialmente para junto de Deus. Moisés diz essas palavras aqui de Deuteronômio 4, porque ele sabe que existem muitas tentações e distrações que nos fazem negligenciar a palavra de Deus e deixar a palavra de Deus para depois. Quando aquele povo cruzasse o Rio Jordão, Moisés sabia que haveria muita coisa para fazer, assim como nós, no nosso contexto. Nós temos sempre muitas coisas para fazer. A história de Israel não é muito diferente da nossa. A gente esquece de Deus como Israel esqueceu. A gente esquece da palavra de Deus como Israel esqueceu. E quando as coisas vão mal, a gente acha que Deus se esqueceu de nós. Mas Moisés deixa claro que a palavra de Deus é coisa séria e que nós precisamos nos relacionar com a palavra de Deus frequentemente. Ao mesmo tempo, com toda a humildade. Isso significa que nós precisamos usar todas as ferramentas que Deus coloca à nossa disposição e todas as oportunidades, para que nós possamos nos aprofundar o máximo possível na palavra de Deus. Mas é preciso sempre manter diante de nós a ideia de que essa palavra sempre tem mais a nos dar. Se nós estudássemos mais, também aprenderíamos mais. Moisés também afirma
que a palavra de Deus é sábia e faz com que as outras nações olhem para o povo de Deus e admirem aquilo que o povo de Deus crê e como ele coloca isso em prática. Basicamente, o que Moisés diz é que quando a pessoa tem contato com o povo de Deus, essas pessoas estão tendo contato com a palavra de Deus sendo posta em prática, naquilo que Deus refletiu na vida do seu povo. Jesus disse: ame o seu inimigo e ore pelos que perseguem vocês. Só que algo assim só é possível pela fé. Fé no perdão de Deus, fé na obra de Cristo, fé naquilo que Deus providenciou para nós por meio do seu Filho. Por isso, será que em Deuteronômio Deus está de fato colocando regras diante de nós? Ou Ele está diante de nós colocando uma mensagem que traz vida? A resposta é sim, os dois. Deus está colocando os dois diante de nós. Mas certamente Moisés está dizendo essas palavras para pessoas que estão preocupadas com o seu futuro e com o futuro do povo de Deus. Será que nós estamos vivendo um momento muito diferente? Não estamos preocupados com o nosso futuro, pessoalmente, como família, como igreja, como cidadãos do país e do mundo, que anda dando passos que nós nunca imaginaríamos, que poderiam ser dados durante a nossa vida? Nós não temos motivos para nos preocupar com o nosso futuro também? Não temos motivo para nos preocupar com o futuro do povo de Deus? Pessoas ficaram tanto tempo longe da igreja, pessoas podem ter se acostumado a ficar longe da igreja e não voltar mais. Pessoas podem ter aproveitado de uma maneira errada a oportunidade de acompanhar a palavra de Deus sendo pregada pela internet e achar que agora eu posso acompanhar pela internet e está tudo certo, não preciso mais ir na igreja. Por isso Moisés lembra os mandamentos, das regras, dos estatutos, das instruções como manifestações do amor de Deus, como demonstrações de Deus com o bem-estar do seu povo, que foram estabelecidas para o bem do seu povo, que seriam muito úteis quando eles cruzassem o Jordão e entrassem na terra prometida. Mas especialmente, tudo aquilo que Deuteronômio nos mostra como Deus é paciente, como Deus perdoa. O próprio fato do livro de Deuteronômio existir é uma prova de que Deus se preocupa quando o seu povo se afasta dele e que Ele quer evitar o desastre do seu povo se perder no meio do deserto. Por isso Deus chama o seu povo de volta. Assim, Moisés enfatiza o amor de Deus pelo seu povo, do qual a gente faz parte. Deuteronômio nos mostra o coração de Deus. A sua ira? Sim, mas também a sua misericórdia. Como Moisés afirma, que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Por isso, sejamos gratos a Deus pela sua palavra, porque ela foi preservada, porque ela chegou até nós, porque ela quer alcançar muitos agora através de nós. Quando Deus ordenou que nós fizéssemos discípulos de todas as nações, isso inclui os nossos filhos. Filhos que são os primeiros a quem a gente tem a responsabilidade de fazer discípulos. Por isso, vamos juntos pedir a ajuda do Senhor para que possamos executar essa tarefa que Ele nos deu. Que Ele abençoe essa palavra no nosso coração. Amém. Normalmente, nessa parte do culto, nós cantamos um hino e recolhemos as ofertas. No entanto, estamos aí num culto transmitido pela internet. No entanto, é sempre importante que a gente esclareça que a gente tem muito bem definido o que nós fazemos com as ofertas que entram aqui, aqueles que ofertam. Nós, por exemplo, temos estabelecido isso em todas as nossas congregações, que 11% das ofertas que entram numa congregação são enviadas para a direção nacional administrar, e esse valor não é um fundo perdido, né? É algo que é uma verba utilizada para benefício de todas as congregações e também para investimento em missão. Nós, por exemplo, com essa oferta, nós também estamos indiretamente ofertando para manter, por exemplo, trabalhos missionários na África, em Moçambique, em Angola, para manter e auxiliar trabalhos em países
de missões hispânicas e missões aqui no Brasil também. Existem congregações da nossa igreja que não conseguem se sustentar e que também recebem auxílio que vem por meio dessas ofertas. Além disso, esse dinheiro também é investido em formação teológica, em preparo de material, não é? Que é algo que traz benefício para toda a igreja, assim como o próprio investimento em mídia na igreja, né? Em tudo aquilo que a direção nacional e as lideranças da igreja nos enviam para nos auxiliar no nosso trabalho aqui na nossa congregação. Além disso, nós também enviamos 5% das nossas entradas aqui para o trabalho distrital, que é a região onde nós nos encontramos, e esse dinheiro também auxilia congregações mais próximas aqui a nós. E por isso também a nossa oferta, ou por meio da nossa oferta aqui na congregação, ofertar aqui é também investir em missão, é investir na estrutura da Igreja Luterana em outros lugares. Que Deus abençoe essa nossa reflexão sobre onde vai as nossas ofertas. Gracioso Deus e Pai, em misericórdia o Senhor estabeleceu a Tua Igreja, onde o perdão dos pecados é proclamado. Concede pastores fiéis para anunciar a Tua Palavra com ousadia. Abençoa os fiéis que se reúnem para ouvir essa boa notícia, mesmo que seja virtualmente, e que eles sejam feitos participantes da vida eterna. Pai Santo, a Tua Palavra nos ensina que aqueles que confessam o Teu nome terão de enfrentar os ataques de um velho inimigo muito mau. Concede que nós permaneçamos alertas a cada dia, permitindo que o Espírito Santo nos venha a amar com toda a verdade da Tua Palavra. Abençoa o nosso país com Teu cuidado gracioso. Tu sustentas as nações, especialmente quando nós iniciamos as comemorações diante das quais nós estamos no início do próximo mês, da Semana Santa. Concede-nos governantes honestos e justos que procuram promover a liberdade, a paz, a justiça, mas especialmente que a nossa igreja possa continuar a proclamar a Tua Palavra da verdade. Santo Deus, nos ensinaste que todo trabalho honesto é um dom da Tua graciosa mão. Abençoa todos aqueles que servem fielmente em suas vocações, concedendo-lhes segurança em seus trabalhos, alegria em suas profissões. Conforta aqueles que perderam seus empregos
e não encontram trabalho no devido tempo, atende os seus pedidos nesse sentido. Visita, querido Deus, todos os lares onde habita o teu povo, para que possam se tornar refúgio e bênção de paz. Fortalece os laços de amor e fidelidade entre todos os casais, leva-os a honrar a sagrada instituição que o Senhor estabeleceu por nosso bem. Dá coragem e força a todos os pais cristãos, para que eles possam com fidelidade educar os seus filhos, ensinando-os a conhecer a voz do bom pastor e a confiar somente nele em todas as coisas. Deus Todo-Poderoso, teu Filho amado, curou muitos doentes e fragilizados. Se assim for da tua vontade, concede cura para aqueles que clamam a ti em angústia, daqueles que nós nos lembramos nesses momentos. Ajuda-lhes, dando-lhes paciência, para que eles possam suportar a sua aflição. Afasta-os de todas as tentações do maligno também neste momento. Amado Pai Celestial, que és a fonte da vida que nunca termina, ouve as nossas orações, em nome do teu amado Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Finalizando o nosso culto, nós agradecemos a você que acompanhou o nosso culto de hoje. Convidamos você para curtir, compartilhar e acompanhar os materiais que nós já postamos aqui, aqueles que ainda a gente vai postar. E agradecemos a todos aqueles que trabalharam para colocar esse culto no ar. Nós temos a descrição, na descrição desse vídeo, nós temos os avisos do trabalho que vai acontecer durante essa semana. Temos também os dados para oferta daqueles que se sentirem motivados aí para ofertar, para auxiliar o nosso trabalho. Nós também queremos lhe estender um grande abraço e esperamos por você no próximo vídeo, no próximo culto. Até mais! A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o
vez